Está começando mais um podcast do Biblioteca de Avós, aqui onde as histórias não têm fim. Hoje a gente está com a Dona Penha. A senhora podia falar o seu nome completo? Maria da Penha Ribeiro Rosa, E qual a sua idade? 62. A senhora sempre foi daqui ou já morou em algum outro lugar? Não, eu sou de Castelo e tem 2 anos que eu moro aqui. Ah, então é recente que a senhora veio pra cá? Sim, E tem algum motivo que você veio pra cá ou não? é porque eu conheci o Joel, né? Aí eu vim morar com ele aqui. Quem é Joel? É Joel Patucci, ele que morava aqui já há 30 e poucos anos. E agora tem 2 anos que eu vim morar com ele. Você e o seu Joel chegaram a fazer uma cerimônia na igreja quando se casaram novamente? Não, a gente só se conheceu e decidimos morar junto. Ah, então vocês casaram no cartório só? Não, então a gente está planejando de casar no cartório, Ah, então futuramente vem um casamento por aí? se Deus quiser. Vocês têm algum filho junto? Ou você tem algum filho separado do casamento dele? Eu tenho do meu casamento e ele tem os filhos dele do casamento dele. Quantos filhos a senhora tem? Eu sou mãe de 3, um morreu, hoje eu tenho 2. E qual seria o nome deles? É Michele e Michel. Você tem alguma tradição de família? A minha tradição é mais religiosa, assim. É porque eu vim de uma família católica, uma família tradicional, né, que sempre gostou muito de igreja. E eu, dos 11 irmãos, né, porque minha família teve 11, meu pai e minha mãe teve 11 filhos, e a única que seguiu mais, assim, essa tradição fui eu. Sempre gostei muito. Já fiz teologia, seminário, né? Castelo eu participava muito, né? De tudo que você falava de igreja, assim, eu sempre gostei muito, desde criança. Desde vestir de anjo até hoje. Como a senhora conheceu o Joel? Lá em Castelo eu trabalhava numa empresa Ambientalis e tinha uma sobrinha dele que trabalhava nessa empresa também. Aí ela ficava sempre mexendo comigo, falando que um dia ela queria apresentar um tio dela, que não sei o quê, que era gente boa, que era um homem que queria também conhecer uma pessoa boa. E eu fiquei enrolando uns 4 meses, porque eu falava com ela que eu não tinha vontade mais, assim, de ter uma outra pessoa, né? Aí no final acabou ela passando o número do telefone para ele me ligou e desceu lá em Castelo, a gente se conheceu. Daí 3 meses, aí eu já vim pra cá morar com ele. Interessante a história de vocês. Foi uma primeira vista? Foi. E o que você mais se orgulha de ter feito na sua vida? O meu orgulho foi ter minha família. Hoje eu vejo o reflexo da criação dos meus filhos, né? E eu tenho esse orgulho de ter dado essa educação, né? Esse respeito que eles têm pelo próximo. Esse meu orgulho hoje é de ter. E você lembra, tem alguma memória, alguma lembrança de quando você ainda morava com seus pais, quando era adolescente? Sim. Eu vejo vocês hoje, alunos, né, fazendo esse podcast. Com o que você falou? Podcast. E eu sempre fui muito curiosa, assim, desde criança, eu sempre... Tudo que tinha na escola eu queria participar. Tudo. Teatro, desfile. Então, assim, quando eu vi vocês aqui, voltou, né, na minha cabeça essa... A senhora se lembra de algum sonho de criança que você tinha? Então, meu sonho de criança era estudar. Então, eu sempre olhei, assim, as outras pessoas, eu sempre me espelhava em pessoas, né? Então, eu sempre tive muita vontade de estudar. Como eu casei com uma pessoa, assim, meio doente, né? Um ciúme doentio, aí meu pai fez a proposta, eu deixo minha filha casar, sendo que eu quero que você deixe ela estudar. Só que eu casei e ele proibiu que eu estudasse. Olha, o que me marcou muito foi o meu sofrimento, né? Não sei se... foi do casamento mesmo, que eu amadureci muito cedo, né? Por ter tido essa infantilidade de casar muito nova. A senhora casou com quantos anos? Com 16. E ele, por ser uma pessoa assim, meio que um ciúme doentio, aí ele podou tudo, né? Então, até meus 27 anos, eu vivi em função do que ele queria que eu vivesse. Aí depois eu separei e fui criar meus filhos. Então aí já veio o problema de não voltar a estudar pelo trabalho. Trabalhava de dia, de noite.
acabei criando meus filhos e não estudando. Mas meu sonho sempre foi fazer faculdade, e hoje eu teria muita vontade de ter sido psicóloga, para ouvir as pessoas, e adoro. E você podia deixar um conselho para essa nova geração? Hoje eu vejo vocês com a idade que eu me casei, né? Eu daria o conselho como eu dei para minha filha e dei para minha neta, que tudo tem a sua hora, né? O arrependimento que eu tenho hoje de ter casado nova e de não ter seguido um estudo, ter uma vida profissional primeiro, que eu acho que tudo na vida, que foi que meu pai na época me aconselhou. E eu tentei criar os meus filhos com essa visão, né? De primeiro estudo, que tudo tem sua fase. E por eu ter adiantado, né? Pego o que seria lá na frente colocado antes, que me atrapalhou, né? Como você fez aquela pergunta, o que eu tenho, né, assim, o que marcou é porque a minha idade hoje com a sua, hoje com a sua idade, eu já estava encarando um problema que não era para mim encarar, era para mim estar numa escola, estudando, igual eu falo para você, o meu sonho hoje era ser formada, né, estar trabalhando na área que eu gostava. Só que aí depois do casamento ele já mudou, né, comigo. Só foi sair da igreja, ele já cochichou no meu ouvido que as coisas iam ser diferentes. Aí eu já estranhei, só que eu me assustei e nunca contei para ninguém, para meu pai, para minha mãe. E eu aguentei aquilo quase 17 anos, né? Apanhei, tive histórias que se hoje talvez, né, não seria como antigamente. Hoje já tem recursos, né, leis que protegem a mulher, né? Então isso me amadureceu muito. Eu com 20 e pouco, 30 anos, me sentia já com 40, com 50, né? Então, e o conselho que eu daria para vocês hoje é olhar o estudo em primeiro lugar, né? Tudo tem sua hora, o casamento, o amor. E a senhora já teve quantas profissões? Eu sempre trabalhei de faxineira. Eu trabalhei muitos anos na faculdade e depois, na pandemia, mandou embora, eu entrei na Ambientalis. Aí eu trabalhei até quando eu vim para cá, que eu pedi conta e vim para cá. Mas aqui eu trabalhei mais do que Castelo. É esse ano mesmo que eu me aposentei e quis me dar um tempo para mim mesmo de não trabalhar mais na casa das pessoas. Muito obrigada, Dona Penha, pela sua presença, por ter gravado a entrevista, tá? Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente gostou de gravar. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Biblioteca de Avós. Esse podcast foi produzido através de oficinas com alunos da EMEB João Domingos Fassarella. Wallace Anastácio, Gabriel Henrique Rodrigues, Stephanie Araújo, Vivian Calimã, Bianca Zecchini, Laisa Casagrande, Sabrina de Assis, Guilherme da Silva, Matheus Patucci, Laura Beatriz Lamberti, Heitor Calimã, Enzo Fassarella, Gustavo Casagrande, Robson Tinoco. Esse projeto foi aprovado no edital 08-2023, conteúdo digital. Realização: Tangerinas do Deserto Produções, Funcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo.